Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar para vocês hoje a história do dia em que eu quase apanhei no hospital sem ter culpa no cartório, mas depois consegui mudar a situação e até entender quem queria me bater. Antes disso, eu peço você gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, estou eu na época da faculdade ainda, e eu fazia estágio num pronto-socorro muito grande aqui na cidade de Curitiba. Eu estava no estágio, por 2 vezes eu fiz estágio nesse hospital. Esse hospital, ele não era da minha faculdade. Esse hospital é um hospital fora da minha faculdade, mas minha faculdade tinha convênio com ele. Então a gente sempre estava fazendo estágio ali na área de trauma, acidentes, facadas, tiros. Então, assim, é um hospital de referência nisso. E nessa época, eu fiz estágio voluntariamente numa liga do trauma nesse hospital. E pela faculdade, eu fui obrigado 2 vezes a fazer estágio lá. Um estágio já no final da faculdade, que era no estágio de cirurgia geral, e outro estágio de trauma. Então, por 2 oportunidades pela faculdade. Aí, minha gente, é um pronto-socorro, né, muito agitado, então toda hora chega SAMU, chega SIAT, chega gente, chega helicóptero, chega tudo quanto é tipo de acidente, praticamente vai para lá. Aqui em Curitiba, eles endereçam acidentes para 3 hospitais. O Hospital do Trabalhador, Angelina Caron e o Hospital Cajuru, que é ligado à PUC. Eu acho que são esses 3, né? Pode ser que exista outro, mas esses 3 são os maiores. E aí, gente, estou lá de boa fazendo o estágio, e nesse estágio exato que eu estava fazendo, era dentro do centro cirúrgico. Então, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Você tem um hospital gigantesco. Então, esse hospital tinha área de emergência. Então, você passou na rua, entortou o pé, eu estou com o pé machucado. Você ia para esse hospital. Então, você entrava ali, ficava ali na recepção, o médico já atendia, tirava uma radiografia, tudo. Não, vai para casa. Beleza. Então, a gente fazia estágio também nesse setor. E tinha o centro cirúrgico, que era quando o caso chegava uma facada, um tiro, um acidente, uma coisa mais grave, ou até quebrou o pé. O paciente ia para dentro do centro cirúrgico. Então, lá dentro do centro cirúrgico, tinha os estudantes dentro do centro cirúrgico, fazendo estágio lá, além dos médicos, residentes, etc. Então, nessa época, eu estava fazendo estágio dentro do centro cirúrgico. Então, é bom vocês entenderem, que vocês vão entender a rotina do estudante de medicina, né, lá nos últimos anos. Então, eu chegava às 7 horas da manhã ao hospital e ia embora às 7 horas da noite, 19 horas. Então, eu ficava 12 horas durante o dia, de segunda a sexta, nesse estágio específico que era do centro cirúrgico. Então, eu me lembro que nessa época, gente, eu morava bem longe desse hospital e eu tinha uma bicicleta. Então, como a gente chegava no hospital, ia para o centro cirúrgico, então eu tirava minha roupa e colocava o pijama cirúrgico. Então, o que eu fazia? E a gente ficava de touca, né? Então, eu ia de bicicleta para o hospital, 1 hora pedalando, tinha subidas, assim, era bem legal. Chegava lá encharcado de suor. Aí eu tomava banho, me enxugava todo, colocava a roupa do centro cirúrgico e ia pro plantão. Então, era gostoso. Eu ficava o tempo todo assim, gente, ligado. Não dava sono, não dava cansaço, não dava aquela preguiça, porque eu tinha praticado muito exercício físico, estava comendo bem. E aí, lá nesse hospital, a gente almoçava, tomava café da manhã, almoçava, e às vezes eu até saía do plantão, já jantava e ia embora jantado. Então, você ficava o dia inteiro lá. Você não saía para fora. Então, você chegava, vamos supor que estava nublado, então às vezes você nem via o sol, ficava ali o tempo todo no centro cirúrgico. Estágio muito gostoso, muito legal, você aprende muito, embora alguns professores e alguns médicos tirem a paz das pessoas, né? Assim, é tão ruim. Eu penso assim, cirurgia é uma área tão gostosa, tão legal, você chega, você corta, você sutura, você vê órgãos, você recupera, você salva a vida de paciente. Então era para ser um ambiente tão gostoso, tão harmônico, tão feliz, porque já basta a tragédia da pessoa que está ali machucada, né? Só que não. Então tem professor, tem médico, tem profissionais ali que acaba que desgraça a vida das pessoas, piora a vida do enfermeiro, do estudante e das outras pessoas. É uma pena que exista esse tipo de gente. Nesse estágio mesmo, gente, eu me lembro que tinha um residente, um médico residente muito ruim, acho que eu até contei a história dele aqui também no canal,
E uma vez eu fui reclamar pro diretor do hospital, o bam, sabe? Não tinha medo não, cheguei e falei, professor, é um absurdo esse homem, o que esse homem faz aí, ó? Humilha os outros, judia de paciente. Sabe o que o diretor virou pra mim e falou? Infelizmente a gente não consegue ensinar caráter pros nossos médicos. Eu olhei assim, mas você pode mandar embora. Aí o professor, mas o problema é que não tem outra pessoa qualificada para entrar no lugar dele. Então percebam, gente, fica ali, né? O rei fazendo o que ele quer, judiando os outros e ninguém faz nada. Tá, tô nesse ambiente aí. Eu vou deixar para contar a história do paciente depois, para vocês verem o suspense também. Tô lá, um dia, fui lá, almocei, tomei um café, escovei meus dentes, tudo. Tava voltando pro centro cirúrgico. Quando eu fui chegando à porta do centro cirúrgico, aquelas portas que abrem assim, né? Já era um lugar restrito. Então, naquele local ali, já quase não tinha ninguém. E tinha uma salinha de espera que as famílias esperavam quem estava fazendo cirurgia. Então, só entrava ali quem estava autorizado. Só que eu vim por outro lado, eu vim pelo interior do hospital. Não passei pela emergência, por onde os pacientes ficam. Quando eu vim entrando, eu já escutei alguém meio que chorando, meio gritando, desesperado, falando ao telefone. E é normal no hospital você ver gente chorando, tudo, mas assim, você assusta, né? Você assusta. Aí eu vim assim, ia aquela voz, tudo, e eu aproximando, né? De repente, quando eu cheguei, tinha uma mulher no telefone junto com um cara. E a mulher virou, aí ela olhou pra mim, quando eu fui entrar no centro cirúrgico, a mulher segurou na minha mão. E aí ela falou no telefone, não, tem um médico aqui. E aí o cara já veio, o que está acontecendo? Ela falou, me conta o que está acontecendo, me conta o que está acontecendo. E veio para cima de mim, gente. Eu, com a minha necessairezinha aqui, ó, que tá minha escova de dente, tal, eu olhei para ela assim e falei assim, não, eu não sei o que está acontecendo. Que conta pra gente, abre o jogo, rapaz, abre o jogo. E o cara vinha, o cara fortão. E eu falei assim, gente, calma, eu não sei o que está acontecendo. E aí, gente... Eu fiquei assim, mais desorientado que o povo, né? Ela falou assim, como é que você não sabe o que você está fazendo? Se você trabalha aqui, como é que você não sabe? Eu falei, minha senhora, calma, tem 10 salas cirúrgicas aqui dentro. Não, eu não sei, eu estava almoçando, eu estou chegando aqui agora. Aí eles viram que eu não estava ali, que eu estava chegando. Aí a mulher falou assim, então vê o que está acontecendo, pelo amor de Deus, vê o que está acontecendo. E a mulher começou a chorar. E aí o menino falou assim, calma mãe, não fica assim não, calma. Aí eu peguei no braço dela e falei assim, mas o que está acontecendo? Me fala para eu poder ajudar vocês. Ela falou, não, o meu filho veio aqui para fazer uma consulta de rotina e de repente eu só escutei a mulher falando que meu filho ia ter que ser operado de urgência porque estava com início de morrer. E meu filho estava super bem, então a gente está desesperado. Gente, com razão, eles estavam com razão. Aí eu virei para ela e falei, não, mas a senhora tem razão de estar nervosa. Só que assim, eu vou entrar ali, vou ver o que está acontecendo e vou voltar para falar com a senhora. A senhora confia em mim? Ela falou assim, não, confio, sabe, chorando, sabe? Eu falei assim, não, fica tranquila, senta ali, tudo que eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí eu entrei no centro cirúrgico. Bom, o que estava acontecendo? O filho dela já tinha operado nesse hospital há um tempo, e tinha colocado uma prótese. Eu não me lembro onde que era essa prótese. Se era no tornozelo, no joelho, no quadril. Acho que era no quadril. Pôs essa prótese. Então ele ficava voltando lá de rotina. Rotina, 1 ano, a cada 2 anos, sei lá. Ele voltava lá para ver como é que estava essa prótese. E numa dessas consultas, ela entrou, o menino sentindo uma dorzinha ali no quadril, mas no grau dela, quando esfriava. Geralmente quem tem prótese, quando esfria, o que é que acontece com a prótese? A prótese ela diminui um pouquinho de tamanho, naturalmente. E aí o osso vai junto, então dói um pouco. Quem tem prótese sabe disso. Aí, gente, quando eu cheguei Aí o que acontece? Eles foram lá nessa consulta, e aí quando ele entrou lá para fazer a consulta, sei lá como é que foi, os médicos viram que ele estava com infecção na perna. Ele falou, não, tem que operar de urgência. E só tinha vaga, na verdade, só tinha vaga para operar um centro naquele momento, porque nesse hospital, gente, é muito, muito tumultuado. Então, às vezes, não tem vaga para operar. Muitas vezes o paciente, às vezes, quase morre porque não tem vaga para operar. E aí o médico já tinha essa vaga, já naquela ânsia de querer resolver o problema da pessoa, falou, não, vamos ali, já foi levando o cara para o centro cirúrgico. Só que aí, gente, qual foi o erro da equipe? Não comunicar adequadamente para a família. Ou seja, a família estava lá na espera, chegou, é o seguinte, seu filho vai ser operado com urgência porque está com risco de morte.
A mãe surtou, falou, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho. Foi aquele auê, aquele auê, aquele auê. E aí a mulher surtou lá dentro, aí veio a equipe, veio não sei onde. E eu não sei como é que essa mulher conseguiu enfiar lá dentro do hospital. Gente, terminei, né? Conversei com a mulher, fui pra dentro do... Gente, quando eu conto histórias pra vocês, eu tento contar a história de um jeito mais certinho pra vocês entenderem. Então, vocês entenderam que teve aquele primeiro momento, que a família, aquele vucu-vucu ali. Aí eu contei por quê, como que foi ali a parte de fora. E agora eu vou terminar, que eu conversei com a mulher e tô entrando no centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu cheguei dentro da sala de centro cirúrgico e falei assim, qual que é? Porque a mulher me falou o nome do paciente, né? Eu falei, como é que é o nome? Ah, não, ele tá na sala tal. Cheguei na sala tal, entrei, aí eu peguei e falei assim, esse aqui que é o fulano? Aí a professora olhou, mais os residentes assim, olhou com a cara de nojo pra mim, sabe? Ele falou, é. Eu falei assim, qual que é o caso dele? Porque a mãe dele tá desesperada. Ah, já vem esse povo dando barraco. Como é que ele falou? Esses jaguaras. No sul a gente tem essa coisa de jaguara, né? Mas não foi jaguara. Eles usou um termo assim... Gente, qual que é o termo que eles usavam? Essa tigrada. Já vem essa tigrada dando barraco ali. Aí eu falei, professor, o senhor me desculpa, mas a mãe tá preocupada com ele, porque falou pra ela que ele teve que fazer uma cirurgia de emergência com risco de morte. Ela falou assim, cirurgia de emergência com risco de morte. Eu falei, mas eles não, mas a mulher tá sem informação. Ela queria informação, queria conversar com o filho, né? O menino tava entubado lá na cirurgia, né? Entubado, assim, anestesiado, não tava vendo nada. Aí ele falou, não, o paciente tá aqui, a gente vai operar, ele tá com, na verdade, tá com infecção aqui na prótese, a gente vai ter que limpar essa prótese aqui, ver tal, mas tá tudo sob controle. Aí a anestesista veio, muito educada, sabe? Oi, tudo bem? Não, pode falar pra ele que ele tá tranquilo, tá sedado, tá anestesiado, e daqui a pouquinho termina a cirurgia, e aí ela vai conseguir ver lá na sala de recuperação. Beleza. Aí, gente, eu voltei, né? Quando eu abri a porta, eles vieram os dois assim, só que mais calmos, né? Falei, fica tranquila, ele está sendo operado, conversei com a anestesista, com o cirurgião. Então, o que acontece? A prótese dele estava com infecção, então estava cheia de bactérias ali e tal. Então, assim, eles quiseram lavar aquilo ali o mais rápido possível. Então, como tinha essa vaga na cirurgia, e se eles não ocupassem ela, outro caso ia ser ocupar, outro médico ia ocupar, o cirurgião, o que ele fez? Ele, na iminência de querer ajudar muito o filho da senhora, já levou ele rápido para lá para já fazer essa cirurgia, para limpar essa prótese dele, para tirar ali, para não ter risco de acontecer alguma coisa, porque se deixar essa infecção, tem risco de morrer. E não é isso que ninguém quer. Aí ela falou assim, mas ele tá bem? Eu falei, não, ele tá bem, tá anestesiado, tá na cirurgia, eu conversei com a anestesista, então ele tá bem, então daqui a pouco a cirurgia vai acabar, e aí ele vai passar aqui, a senhora vai conseguir ver ele na sala de recuperação, mas pode ficar tranquila que tá tudo sob controle. Aí a mulher começou a chorar, e o outro menino também com o olho assim, falou assim, muito obrigado, doutor. Eu falei, não, mas eu não sou médico ainda não, eu sou estudante. Aí eu sentei lá um pouquinho com ela, porque na hora que eu estava saindo do centro cirúrgico, o professor pegou e falou assim, Rafael, conversa lá com a família, vai lá. Eu falei, eu já ia, né? Quer dizer, vai lá conversar, eu já estava indo. E aí eu falei, vou ficar um pouco lá com eles, sentei com ela, falei, não, fica tranquila, ambiente hospital é assim mesmo, às vezes o médico no intuito, eles esquecem de falar com as famílias, porque quer tanto resolver o problema do filho da senhora, que esquece que tem pessoas aqui fora. Então eu quis demonstrar para ela que não havia maldade, que não havia má intenção, que na verdade a equipe quis resolver o problema dele rápido, porque o cirurgião também tinha que ir embora e já tinha que ocupar esse centro cirúrgico, só que esquece de ir lá e conversar com a família. E com toda a razão, eles tinham razão de estar fazendo tudo aquilo ali. Porque se fosse comigo, eu já tinha entrado, era dentro do centro cirúrgico gritando. Então eles ainda respeitaram a porta do centro cirúrgico, né? E aí, não, mentira, gente, porque para entrar no centro cirúrgico você tinha um crachá. Então você põe o crachá ali e destravava a porta, porque senão acho que eles estavam lá dentro do centro cirúrgico. Aí ela falou assim, muito obrigado. Nossa, só de você conversar com a gente. O cara falou assim, não, mas pelo amor de Deus, olha só, por que eles não fazem o que você fez? Porque só de você conversar com a gente tá tranquilo. Eu falei pra ele assim, eu lido com isso todo santo dia. Tem um vídeo, gente, até eu vou regravar esse vídeo, porque os vídeos agora estão mais longos, eu consigo dar mais detalhes. Mas tem um vídeo que eu vou gravar pra vocês aqui no futuro, de um paciente. Olha só. A gente tava ali no hospital, passando o caso, né? O professor, aquele tanto de gente, assim, umas 15 pessoas. E um senhorzinho com uma perna, ele sofreu um acidente na perna, esmagou a perna dele, então ele tava com a perna lá. Nossa, a perna dele já é uma tragédia, tudo preta, necrosando. E aí o médico chegou,
Esse aqui é o caso do fulano de tal. Aí o professor falou assim, beleza, qual que é a conduta? A gente tá esperando para ver se vai ter que amputar ou não. Aí o professor falou, não, esse caso aqui já tem que amputar, marca a cirurgia para amanhã. E a gente saiu. E na hora, gente, eu sempre fui de reparar, assim, as pessoas, o ambiente. Aí eu fiquei olhando, assim, pro cidadão, pro paciente. Gente, ele ficou em choque, assim, ó. Ele, a família e o filho dele, que era novinho. Assim, devia ter, assim, uns 16 anos. Aí a equipe saiu e eu voltei. Falei, não, gente, eu vou voltar, porque eu não vou, né? Eu voltei. Quando eu voltei, o homem tava, assim, querendo chorar. Falei assim, escuta, vocês sabiam da possibilidade do senhor perder a perna? Aí ele falou, não, ninguém nunca falou isso pra mim, não. A mulher falou assim, que absurdo. A gente, imagina, a gente tá achando que tá recuperando a perna dele, vai ter que cortar a perna dele. Aí eu sentei lá, gente, falei assim, não, mas deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. A perna do senhor tá necrosando. E essa necrose da perna do senhor, ela vai subindo. Então vai gerar bolhas de gordura, bolhas de coisa que não presta e vai pro sangue do senhor e pode entupir o coração, pode entupir a cabeça, o senhor pode ter AVC, o senhor pode ter um monte de coisa. Gente, quando eu terminei minha explicação, ele olhou para mim e disse assim, doutor, pelo amor de Deus, vamos tirar essa perna hoje. Então, para vocês verem, quando você consegue inverter, se você der informação pro paciente, você consegue inverter. Gente, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Quantas vezes os meus pacientes sentados, eu explicava em detalhe, eu sempre tinha um quadro atrás de mim, eu na folha, o senhor entendeu, o estômago do senhor é assim, então por que está tendo gastrite? Por isso, por aquilo, por isso, coraçãozinho aqui e tal. Você explica para o paciente, instrui o paciente. Fica mais fácil para ele entender e aí ele também fazer parte do tratamento. Não adianta nada eu bam chegar, você tem que fazer isso, aquilo outro, o paciente não faz nada. Gente, eu acompanho meus avós ao médico, eu acompanho minha mãe ao médico. Meu avô, eu vou ao médico com meu avô, quando sai meu avô fala assim, você entendeu alguma coisa? Que eu não entendi nada. Eu nunca esqueço do meu avô paterno, que faleceu ano passado. Eu fui uma vez acompanhar ele a uma médica, em uma consulta, e aí a mulher explicou, na hora que saiu, eu falei assim, você entendeu alguma coisa? Ele falou assim, você entendeu, né? Porque eu não entendi nada do que ela falou. Então não entende, fica só falando aqui. Não, porque você tem que adequar a sua comunicação para o paciente. Isso chama adaptabilidade, flexibilidade. Se eu vou conversar com uma pessoa muito simples, eu tenho que ter uma cultura para adaptar minha linguagem para aquela pessoa entender. Porque o mais importante, o que é? Eu falar bonito ou a pessoa entender o que eu estou falando? Entender o que eu estou falando. Se eu vou dar uma palestra... Oi, gente, bom dia. Olha, gente, nós estamos aqui... Gente, vai todo mundo dormir, ninguém vai... Que cara chato. Quando eu vou dar palestra, gente, eu pulo pra cima, grito e tudo, eu saio suadinho da palestra, eu dou emoção, levo emoção pras pessoas. Aqui no vídeo da mesma forma, imagina eu gravando um vídeo aqui pra vocês, né? Oi, pessoal, bom dia, olha, nós estamos aqui. Gente, ninguém vai assistir. Então, você passa verdade quando você tem emoção. Então, quando você vai conversar com o paciente, você tem que explicar o que está acontecendo. E as pessoas não prestaram atenção nisso. Eu me formei já há 10 anos e hoje está a mesma coisa. Não entenderam. Você vai em ambiente de UTI, o paciente fica lá acordado sem fazer nada o dia inteirinho. Não pode mexer no telefone, não pode fazer uma ligação, não pode fazer nada. Até parece que tem alguma coisa de errado dentro de uma UTI que não pode ou a pessoa de fora ver, tirar uma foto, fazer um vídeo. Gente, assim, é absurdo as coisas que acontecem. Parece que não acontece. E parece que assim, o anormal se tornou tão comum que parece que já é normal. No caso desse paciente, um absurdo isso. Então, da perna que amputou, imagina, depois o cara ficou querendo que tirasse a perna dele o mais rápido possível. Então, você leva conhecimento e tranquilidade. No caso do outro paciente, e aí, gente, eu fiquei com tanto medo, porque tudo pode acontecer numa cirurgia, né? Mesmo uma cirurgia simples pode ter um pepino. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não deixe esse paciente ter problema, não deixe esse paciente morrer, porque eu ia me sentir... Imagina, aquele povo ia acabar comigo, né? Porque eu falei ali que estava tudo tranquilo, tudo, e de repente acontece um pepino, né? Aí eu falei para ele, fica tranquilo aqui, eu vou lá né, fazer o que você está precisando de alguma coisa, e na hora que o filho da senhora sair, eu vou vir cá buscar a senhora, eu vou junto com vocês para ver lá. Nossa, a mulher me abraçou, pediu perdão, quase ajoelhou no chão, pediu perdão por ter me... Falei, não. Falei, se a senhora fosse a minha mãe...
Minha mãe tinha metido a mão na cara e minha mãe estava presa. Então, eu entendo a senhora. E que bom que o filho da senhora tem uma mãe preocupada assim. Porque se a senhora tivesse aqui anestesiada, né? Tá certinho, tem que fazer isso mesmo. Eu voltei pro centro cirúrgico. Aí teve mais um tempinho de cirurgia lá. Limpou a prótese dele, lavou, não precisou trocar, graças a Deus, tal, fechou. O médico virou para mim. Aí o que acontece? Como eu contei o que estava acontecendo, o médico ficou um pouco preocupado, o professor. Falou, Rafael, explica lá pra mãe isso, aquilo outro. Falei assim, doutor, conversa lá com a família. Aí eu pedi o professor. Falei, professor, conversa com a família. Aí todo mundo olhou pra mim assim, porque o professor não conversava com a família. O professor terminava ali, ia embora. Eu falei, eu tô pedindo, senhor, porque assim, é uma família que passou por um estresse ali, coitados, né? Então, eu acho que seria interessante se o senhor falasse com ele. Tô pedindo, senhor, se o senhor pudesse, né? Aí ele olhou pra mim assim, não falou nada, não. Aí, tá. Acho que ele não deu o braço a torcer de que teve um erro muito grave ali da parte deles, né? Aí tá, terminou a cirurgia, fechou bonitinho. Aí ele pegou e eu tava lá no corredor, porque eu não tava ajudando a cirurgia, eu só tava ali, né? Se precisasse da minha ajuda. Aí eu tô no corredor, passou que o professor veio. E era um professor, gente, importante demais, assim, sabe? Muito importante, é um cara que salva vidas. É igual eu falo, gente, às vezes a gente tem que ter paciência com gênios. Então você tem muito médico, principalmente cirurgião, que são gênios, são pessoas maravilhosas, com técnicas incríveis, que estudaram para morrer, que ficaram 20, 30 anos das vidas, assim, dedicando só ao estudo. Então, às vezes, uma pessoa dessa, quando é grossa, quando não é tão, assim, acessível, a gente entende. Fala assim, poxa, o cara salva vidas, então, né, deixa, né? E aí eu tava no corredor e veio ele. Aí eu fiquei, ele já não tinha me respondido, eu já fiquei meio sem graça, assim. Aí ele chegou, falou, vamos lá ver a família do paciente, e pegou a mão no meu braço, assim, sabe? Falei, nossa, eu fiquei pra mim eu tinha ganhado a Mega Sena, porque ele todo sisudo daquele jeito, fazer aquilo comigo. Ele falou, e aí, tá tudo bem? Você tá terminando a faculdade? Ele puxou assunto comigo, falei, tô, tá, vai fazer ortopedia? Falei, não vou fazer ortopedia não, tal. Aí a gente já entrou assim, aí veio a família. Aí falou assim, oi, tudo bem? Ó, eu sou o cirurgião que operou o filho da senhora, peço desculpa pelo mal entendido, mas a gente ficou com tanta vontade de operar ele rápido para resolver o problema, isso. E ela, pois é, o menino explicou pra gente. Aí ele falou, não, fica tranquila, que deu tudo, foi um sucesso, ele já tá na sala de recuperação, e logo a senhora vai poder ir lá, e o Rafael vai com a senhora lá, pra senhora ver ele, tá tudo sobre controle. Pode ficar tranquila mesmo, tá? Ai, gente, eu vi aquela cara de alegria na família, assim, chega arrepio, assim, ó. Porque o medo de você perder alguém, assim, do nada, né? Beleza, daí eu fiquei, ele foi pra sala de recuperação, eu fui com eles. Aí ela chegou, olhou pra ele, ai, meu filho, assim, tudo. Ele meio grogue da cirurgia, da anestesia. Aí tal. Aí depois eu falei assim, não, então agora eu vou pedir pra vocês ficarem lá de fora, daí eles vão levar ele pra enfermaria, pro quarto, e aí a senhora vai poder ficar de acompanhante lá com ele, tá? Aí ela falou, ai, não, beleza, então. Daí já ficou tranquila. Aí eu passei meu telefone pra ela, que eu falei, qualquer coisa que a senhora precisar, me liga, manda mensagem pra mim. Naquela época, a gente nem tinha um WhatsApp. Era só SMS mesmo, e tinha um tal de Voicer, que era um que parecia o WhatsApp. Ele era bonito, assim, sabe? A gente usava esses aí, mas era ligação mesmo e SMS. Eu falei, a senhora manda uma mensagem ou me liga, porque daí qualquer informação que a senhora precisar, eu passo para a senhora, porque eu tenho livre acesso aqui a todas as áreas do hospital. Beleza, saíram super felizes. Gente, comunicação. A gente nunca perde por se comunicar, por falar o que está acontecendo. Você está devendo grana para alguém? Não some, não. Isso deixa a pessoa irada, a pessoa que precisa receber seu dinheiro. Conversa. Vai lá e fala. Olha, eu não vou conseguir te pagar agora, mas eu pago o mês que vem. Você quer receber de outra forma? Vamos negociar. Dê satisfação. Você tem que dar satisfação quando você deve alguma coisa para alguém. Gente, a gente tem que ser claro em nossa comunicação. Tantas tragédias, tanto sofrimento acontece. Por quê? Porque a pessoa percebe uma situação de um jeito totalmente diferente. Quantas vezes eu falo assim, gente, eu acho que aquela pessoa entendeu diferente. Eu vou lá. Escuta, aquela hora que eu falei, você entendeu direito? Ai, Rafael, não, mas não é isso não. Aí eu já falo outra situação. Não é assim não. A minha vizinha aqui de frente, raramente a gente se encontra, mas quando a gente se encontra,
E a gente fica batendo maior papão. Aí um dia o dono do apartamento aqui do lado viu a gente conversando, meio que conversou com a gente. Aí um dia o cara encontrou com ela no elevador e falou assim: ah, é você que tava lá de bate-papo com o seu vizinho, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, como é que ele fala isso? Eu falei assim, pois é, e se o seu namorado ou noivo tá junto, o que ele pensa? Uai. Então ela falou, não, Rafael, fica tranquilo, porque sempre que eu converso com você, eu falo assim, eu bati o maior papão com o Rafael, porque o vizinho também chama Rafael. Então, conversa, dê satisfação, seja sempre claro nas coisas que você faz. E principalmente quando você está na área da saúde ou você lida com comércio, seja claro quando você for fazer alguma coisa. Comunique, dê informação. Porque principalmente numa hora de saúde, imagina, vai operar que seu filho está quase morrendo, vai correr risco de morte. A mulher surtou, chegou com o filho dela lá andando, só com a dorzinha, e aí de repente tem esse tumulto todo. Ela chegar para ela, não, vai lá falar tchau da sua mãe, explica para ela, imagina, o menino vai lá, mãe, eu vou ter que fazer uma cirurgia, por quê? Porque tá inflamada a prótese e tal. Ah, não, beleza. Ah, pô, não agiram da maneira correta. Então, totalmente justificável a atitude deles ali na porta do centro cirúrgico. Ainda bem que não apanhei mais. Agora, muito médico, muito estudante ali, ia empinar a carroça. Tira a mão de mim, você tem que respeitar. E aí, pô, eles estavam fora de si. Com razão. Aí eu ainda vou inflamar. Quer dizer, por que resolveu? Porque eu abaixei a guarda. Gente, era muito comum na minha faculdade colocarem eu para resolver pepino. Às vezes o paciente dando barra, Rafael, vai lá porque você é muito tranquilo, você é bom para conversar. Então sempre eu ia. Tem histórias que eu vou contar aí. Paciente querendo quebrar o pronto-socorro, algemado, a polícia tudo querendo dar tiro, Eu falei, não, calma, fui lá, acalmei o cara. O cara não era bandido. O cara cometeu de noite bêbado lá, deu um chute no orelhão, quebrou um orelhão, a polícia passou, viu, prendeu ele. Então, quer dizer, cometeu um crime? Cometeu. Só que assim, o cara não era um cara perigoso que ia matar alguém. Eu fui lá, conversei com ele, tudo. Ficou tudo sob controle. Então, é só conversar da maneira adequada. Transmitir uma energia tranquila. O que está acontecendo? Deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa a pessoa desabafar. Deixa. A pessoa chegou na sua loja, onde você trabalha, gritando, pulando para cima. Não fique interrompendo. Deixa a pessoa acalmar. Falou. Olha, agora vamos resolver teu problema? Deixa eu entender o que está acontecendo. Se a pessoa viu que você está dócil, que você está querendo resolver, a pessoa acalma. Marido, namorado, mulher, namorado, namorada, tá nervoso, o outro também fica nervoso e aí dá aquela guerra, aquela briga. Fica calado. Deixa a pessoa desabafar. Aí, vamos resolver o problema agora? Aí resolve o problema. Então, comunicar, gente, é muito importante. Dar satisfação é muito importante. Não é só ficar dando satisfação o tempo todo da sua vida, não. Mas quando você está numa situação, você precisa ser claro no que você está fazendo e, no caso, no que você precisa passar. Sempre. Tá bom? Gente, agora eu queria saber, você já passou por uma situação dessa, de estar no hospital e, por algum motivo, você ficar louco lá, ou louca no hospital, porque não deram a informação adequada para você e você passou por uma situação de estresse num hospital, numa clínica? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!